Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo nós vamos conferir mais um conteúdo aqui da ESPN, né, do Sport Center, falando do Flamengo, já prevendo aí o duelo de amanhã contra o Corinthians, né, válido pela Libertadores, né, o jogo da volta no Maracanã. O Flamengo venceu por 2-0 na primeira partida, dominando o Corinthians dentro da casa deles, né, como é normal, a gente tem um excelente retrospecto lá. Então vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal. No momento que a gente está fazendo esse vídeo aqui, eu tô aqui, ó, com 950 inscritos, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, 950. E eu conto com cada um de vocês ajudando a gente a chegar cada vez mais longe. Estamos perto dos 1000. Então, ajude o canal a crescer, espalhar a palavra, é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1, Lau. Cidade de Cruzeiro que divide a torcida de Corinthians e Flamengo, pensando agora em Conmebol Libertadores. E é por isso que nossa equipe já está posicionada também agora no Maracanã para a gente falar sobre esse confronto. Rafa, tudo bem? Bem-vindo ao Sport Center. O negócio é o seguinte, vamos dividir aqui o debate. O primeiro assunto, a primeira parte é Flamengo, tá? Depois a gente fala sobre o Corinthians, que é o visitante da partida. Quando for falar do Corinthians, eu tiro. 2-0 fora de casa e ainda com invencibilidade sob o comando do Dorival. Precisa jogar? Precisa. Precisa sim, Mari. Bom dia pra você, pra outra Mari, pro Eugênio, pro Bruno, pro Marmar, pro Fante Esporte, pra todo mundo conectado com a gente. Jogar precisa. Mas tem gente falando aí em 85-15, 90-10, eu vou além. Pelo momento, inclusive, comparando o que o Flamengo joga hoje e o que o Corinthians joga hoje, dá para dizer 95-5 tranquilamente em relação à perspectiva. Tirar essa zica pra pra dizer lá. Que o Flamengo está classificado porque é futebol, o Corinthians tem uma camisa muito pesada, a volta de alguns jogadores importantes, né? Renato Augusto já jogou aí no fim de semana e tal, pode ser que isso traga ao Flamengo um desconforto maior para o jogo amanhã aqui no Maracanã. Mas existe todo um cenário construído, preparado para o Flamengo conseguir administrar essa ótima vantagem que obteve na Neoquímica Arena e avançar até a semifinal da Conmebol de Libertadores. Vem de 8 jogos sem perder, são 7 vitórias e um empate. A última vez que o Flamengo perdeu foi aquela no Campeonato Brasileiro para o próprio Corinthians, gol contra do Rodinei. De lá para cá, Bizarro. O Dorival deixou muito claro qual é o foco do Flamengo na atual fase da temporada, que é priorizar as competições de mata-mata, até porque existe aí uma distância considerável em relação ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, nos jogos de Copas, tanto a Conmebol Libertadores quanto a do Brasil, time titular. No Campeonato Brasileiro, um time alternativo, hora reserva, hora misto. Não importa a formação, não importa a escalação, o que o Flamengo vem obtendo de lá para cá são resultados bons, vitórias, triunfos com solidez defensiva, apenas 2 gols sofridos desde essa derrota para o Corinthians e 18 gols marcados, seja com o time titular ou com o time reserva, cada um fazendo 4 partidas. É um Flamengo muito consistente, que hoje tem um jogo que é menos controlador, mas é mais agudo, é mais vertical, tem um propósito maior de chegar ao gol adversário com muita qualidade, com muita força, e é um jogo que está encantando também o torcedor por viés um pouco diferente daquele dos tempos de 2019. É um Flamengo bem favorito para chegar até a semifinal, Mari. Rafa, e pegando todo esse gancho que você traz pra gente aí direto do Maracanã, de dados de gols sofridos e de um ataque mais poderoso, Eugênio, é muito daquilo do que a gente fala aqui, né? Um time mais arrumado, ele cresce em alguns jogadores. A gente pode falar do Léo Pereira, como cresceu com o comando do Dorival, e aí você olha uma defesa do Flamengo mais sólida, mas também tem um ataque mais encaixado, que a bomba não precisa estourar toda hora no sistema defensivo. E aí puxa a confiança. É realmente um Flamengo com um brilho muito diferente do que a gente tinha visto acho que até desde aquele início do Renato também, né? Que trouxe uma nostalgia para o torcedor, né? Aquele início do Renato foi até mais avassalador, né? Ele era um time que goleava. Não foi. O time goleava porque pegou a herança do Rogério, organizado o time, tinha essa memória de treinamentos e etc. Então, voltaram os jogadores que estavam lesionados com Covid convocados e o time realmente amassou a galera goleando, mas você via o time jogar? Ele não era organizado. Esse time do Dorival é organizado, ele é avassalador mesmo quando ganha de 1-0, 2-0, ganha dominando. Pô, 0-0 contra o Atlético Paranaense. Absurdo a atuação do Flamengo. Nossos atacantes perderam muito gol, mas o time amassou o Atlético Paranaense, não tem negócio de retranca. Se foi retranca, foi mal sucedida. O Flamengo deu, 11 finalizações de dentro da área. Pô, tá louco. Absurdo. Amassamos o time deles, só que
nossos atacantes não estavam numa boa jornada. Então, tem nem como comparar o Flamengo do Renato com o Flamengo do Dorival. Com muita frequência. Ele chegou a fazer assim, jogos assim inesquecíveis. Mas no meio do caminho se perdeu. Foi se perdendo também porque acho que faltou em algum momento fôlego. Havia muitas competições, o Flamengo em paralelo fazendo vários jogos e lesão daqui, suspensão dali, problemas extra-campo. Tinha inclusive seleção brasileira desfalcando o Flamengo em alguns jogos. Esse ano parece que está tudo muito mais coeso, né? Depois da saída do Paulo Souza e a chegada do Dorival, o Flamengo conseguiu colocar as peças nos seus devidos lugares e a gente sabe que o que ele joga hoje é o potencial que esse elenco tem. Além do mais, esse elenco foi reforçado. É um elenco que melhorou. As peças que chegaram são melhores do que as peças que saíram. Então, você tem a possibilidade de colocar um Vidal, de colocar um Cebolinha. Né? O Marinho já tinha chegado antes, mas é um jogador que pode fazer diferença em algum momento também. E o Flamengo vai... Pablo. E tantos outros, jogadores, né? que poderiam ser titulares e que são reservas, mas que estão nesse bolo. Né? O Santos no gol, dando mais tranquilidade ali atrás. Então, o Flamengo vive uma outra realidade e está muito forte. Talvez seja aí, em termos de elenco, o que há de melhor, o que houve de melhor no futebol brasileiro, sei lá. Em muito tempo. Em muito tempo. É melhor, em termos de elenco, é melhor do que 2019. Em termos de opções para o técnico. Então, ele é muito forte e esse elenco tão forte, além de Libertadores... Ele pode quebrar aquilo que eu falo aqui, ó, impossível ganhar as 3 competições, não tem como e tal. O brasileiro está difícil, mas ele vai aos poucos galgando posições na tabela. Mas eu e o Eugênio, a gente faz tanto esse programa aqui juntos que a gente conversa por telepatia. Mental. Telepatia. Porque minha próxima pergunta para você, Mari, seria o seguinte: com esse Flamengo, com confiança, com um jogo mais ajustado, claro que sempre pode melhorar, com peças, é um Flamengo que nas 3 frentes, o time reserva seria titular de vários outros times. O volante reserva é titular e eu vi isso até no futebol 90 da Argentina, né? Eles babando no Flamengo. Falando que, cara, é impossível disputar contra um time desse. Quem tem Vidal no banco? Então, assim, como o Bruno falou outro dia, que não é banco de reservas, é uma calçada da fama, né? Exatamente. E na fase de grupos, a imprensa argentina se tocou do Palmeiras também, né? Falou, oi, gente, peraí, vocês estão falando de River, de Boca, mas tem que falar do Palmeiras. E aí agora, com esse Flamengo ajustado, o Flamengo realmente sendo pauta na imprensa argentina. É o trabalho do Dorival, isso é o trabalho do Dorival. A gente percebe essa... não só evolução, mas mantém a regularidade. Isso é muito importante, isso faltava muito para o Flamengo, porque até com o Paulo Souza, pouquíssimos jogos, mas teve partidas que a gente falou, até que, né, com um tempinho a mais de trabalho, pode acontecer. Com o Dorival, essa reta, muito linear o trabalho, dando muito certo, independentemente do time que ele coloca, é um time que consegue envolver o adversário, principalmente da intermediária para frente, é um trabalho que ele perde o Bruno Henrique, ele encaixa muito bem o Pedro num quarteto ofensivo ali, com o Rascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabriel, ele coloca ele tira, na verdade, uma responsabilidade do Gabriel de fazer gol, a ponto de não incomodar o jogador e refletir isso dentro de campo, que a gente vê o Hulk fica muito incomodado, né? E a gente vê o Gabriel já se adaptando para participar do jogo de outra maneira, não só fazendo gols, e ele retoma, faz gol e etc, muito importante, obviamente, mas ele encaixando de uma outra forma e um Flamengo dividindo o protagonismo, porque o Dorival chega e imediatamente já muda o goleiro, imediatamente ele já tira o Hugo, que era muito contestado, mas... né, entre trancos e barrancos, ele conseguia ali ter até que participações Sobre o goleiro, só um ponto interessante, né? Curioso. Ele coloca o Diego Alves. Sim. O Santos estava machucado. Depois que o Santos volta, o Diego Alves, ele fica afastado. Exatamente. 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 E foi muito claro, quem né? fica no banco é o Hugo. Não, porque o Diego Alves tem problemas. Sim. E que acontecem regularmente quando ele perde a posição. Pois é. E aí o Dorival faz esse trabalho. Ele consegue... É porque no Brasileiro perdeu muito lá atrás, né? Antes do Dorival chegar, principalmente. Então, pontos corridos, você vai deixando de ganhar uma hora, quem tá lá na frente dispara e é difícil alcançar. E mesmo assim, já é um Flamengo que entra competitivo em todas as partidas. Mas aí eu mando pro Rafa também, porque, Rafa, você falou de 95-5. E aí o pessoal aqui, o Eugênio e a Mari, fizeram a análise das peças do treinador. É um Flamengo que já bateu no teto,
tem um teto muito grande para chegar ainda, porque se não bateu no teto e você está falando do 95,5, fica muito difícil de pensar em alguém parar o Flamengo. Hoje no Brasil, potencialmente o Atlético pode parar e de maneira estrutural só o Palmeiras pode parar. É questão conceitual, né? É evidente que cada um tem sua opinião, mas se você pegar todos os elementos que ajudam a explicar ou a estruturar o sucesso ou o fracasso de um time de futebol, Mari, o Flamengo está gabaritando em quase todos, né? O Flamengo só não tem o controle técnico de todos os jogos. O Flamengo não tem essa característica em relação a dominar as partidas todas, enfim, com posse de bola, com imposição. É só isso. O resto, o Flamengo tem o lado psicológico muito bem sedimentado, o lado tático muito bem sedimentado, a estrutura coletiva de jogo está pronta. Enfim, tudo relacionado ao Flamengo está muito bem montado para seguir adiante nas competições todas que está disputando. Além da questão individual, da técnica dos jogadores. O Eugênio e a Mari falaram sobre os jogadores que o Flamengo contratou e que ficam no banco de reservas hoje. Tem gente que o Flamengo está contratando ainda, né? O Wallace, por exemplo, ficou aqui até ontem. Voltou para a Itália esperando um desfecho da negociação com a Udinese para poder ser jogador do Flamengo. O Oscar queria vir pegar uma carona no avião do Flamengo no sábado para vir para cá, já ficar treinando aqui no Rio de Janeiro junto com os jogadores enquanto espera a liberação dos chineses. O Flamengo não parou de contratar, o Flamengo ainda está melhorando o que já é muito bom, está aumentando a qualidade do seu elenco, que já é maravilhoso. Outro dia eu recebi aqui uma arte feita pelas redes sociais de um suposto coletivo no Flamengo, né? Time titular contra time reserva. Botaram 22 jogadores ali e ficaram fora dos 22. Jogadores como Diego, como Lázaro, como Rodrigo Caio, como Diego Alves, como o Matheus, garoto meio atacante muito qualificado, para que vocês possam ter uma ideia do que o Flamengo hoje tem. O Flamengo tem realmente o que a gente pode materializar como um elenco qualificado. O time titular e o time reserva, cada um na sua meta, cada um no que está pré-estabelecido para fazer nos jogos mais importantes, os dois estão dando conta do recado. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, é preciso ter elenco, e às vezes isso parece na boca do analista e que reflete no pensamento do torcedor como algo que serve como justificativa para determinados insucessos. Tem elenco, mas não coloca para jogar, então não tem esse elenco todo. O Flamengo mostra que tem elenco. Por quê? Porque usa o time titular das competições que são prioridades e usa um time alternativo na competição que no momento não é. E ainda assim consegue gabaritar as duas. E aí, quando você pensa assim no Flamengo que ainda está no mercado, bate naquela coisa que o Eugênio trazia muito pra gente, que está acontecendo uma renovação no Flamengo? Porque o Flamengo ele foi batendo em várias coisas. O problema era a diretoria. Aí tem o presidente, etc, etc. Não, o problema é o técnico. Saiu o Jorge Jesus, meu Deus, a questão é o técnico. Sai um técnico, sai outro técnico, sai outro técnico. Arrumou o técnico. Aí as coisas ainda não funcionavam. O Paulo Souza chegou, mudamos 300 vezes, ainda não resolveu. Não, o problema são os jogadores. Aí, quando começa a parecer que são os jogadores, fala, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui, porque tem um clã muito forte. Tem peças com uma história muito grande, tem personalidades fortes dentro do elenco. Precisa acontecer uma renovação. Chega o Dorival, alguns jogadores ali administrados, né, Eugênio? A gente lembra que até que o Dorival colocou Diego Alves, o Diego para jogar em um jogo. Só que, aos poucos, está tendo essa mudança de jogadores mesmo. Nós estamos falando de uma nova fase no Flamengo? É uma transição de elenco. Está acontecendo. Está acontecendo. Por exemplo, recentemente foram embora do Flamengo o William Arão, que era um dos pontos principais, um dos pilares do time de 2019. Né? Ele vai jogar até com Jesus. No meio de campo. Já está jogando lá no Fenerbahçe. Aliás, acho que hoje tem jogo do Fenerbahçe. Campeonato Turco. Transmissão aqui dos canais ESPN e Star Plus. Foi embora o Gustavo Henrique, que era do elenco. Foi embora o Andréas Pereira. Já anunciou que vai embora o Diego Ribas. E, ao mesmo tempo, estão chegando os jogadores, né? O Varela chegou, ainda não estreou. Vai embora o Rodinei em algum momento. Não vai ficar. O Diego Alves já está mais de lado, né? Fora do contexto, assim, né? Ele ainda é jogador do Flamengo. Pode ser que amanhã ele entre nessa roda aí e jogue. Qualidade técnica ele tem. Mas veio um Varela para a lateral direita. Vai chegar o Oscar possivelmente em algum momento. Por motivos maiores, o Bruno Henrique fora também, né? O Bruno Henrique fora, ele acaba servindo pro Dorival fazer algo que é assim, que eu falava do Atlético. Encontrar uma solução diferente. Entendeu? O Flamengo, eu acho que funcionou muito isso.
vamos mudar um pouco a maneira de ser? Porque não tinha esse 9-9. Tava lá o Pedro, há 2 anos, esperando para ser efetivado no time. Pelo amor ou pela dor, né? Jogadoraço que ele é. Exatamente, abre essa vaga. Proposta do Palmeiras para ir embora e tal. E ele lá esperando. Apareceu a chance dele. Então hoje é um Flamengo diferente. É um outro Flamengo. E a tendência é que vá mudando cada vez mais daqui para frente, né? Com a confirmação do Cebolinha como titular em algum momento, eu acho que pode acontecer. Do Vidal, né? Então a coisa vai se transformando. E é bom porque, como eu falei, se você fica sentado em cima de um time que é bom e não evolui, os adversários vão crescendo em cima de você. Se adaptando também com os jogadores da base, né? Sim, que estão crescendo, muito aparecendo bacana. o Lázaro, o Vitor Hugo, Exatamente. por aí vai. Bom, agora a gente me despeço do Rafa, também agradeço a ele pela participação no Sport Center, porque agora a gente falou muito do lado do Flamengo, agora a gente vai falar sobre o lado do Corinthians, Rafa. O lado do Corinthians não importa pra nós. O lado do Flamengo é o que importa. Então, já estamos começando a repercutir aí essa partida de volta da Libertadores Flamengo e Corinthians, né, no Maracanã. Eles falaram bastante aí sobre a renovação que o Dorival tá promovendo, das chances aí do Flamengo sair vitorioso contra o Corinthians. Eu quero que vocês comentem a respeito do que a gente viu aqui. Muito importante os comentários de vocês a respeito disso. Se não quiser comentar sobre isso, me diz só de que cidade, que estado você é, pra eu saber até onde esse vídeo tá chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. Vamos trocar de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante, mostrei para vocês, nós estamos aí com 950, faltando só 50 para completar os primeiros 1000 inscritos do canal, e eu conto com você para ajudar a gente a chegar nesse nível. Vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui!